Na cena de abertura, somos apresentados a Sebastian Schlecht-Vonert, um caixa de banco de temperamento tranquilo em Potsdam, Alemanha. Ele se sente preso em sua rotina monótona e comum, mas tem um grande interesse por arrombamento de cofres. Ele está atualmente gravando um vídeo para seu canal recém-criado no YouTube. Durante o vídeo, ele compartilha uma história fascinante sobre um renomado serralheiro chamado Hans Wagner, que criou um conjunto de 4 cofres inspirados e nomeados de acordo com as 4 óperas do Ciclo do Anel: o Ouro do Reno, a Valquíria, o Siegfried e o Crepúsculo dos Deuses. Parece que Wagner projetou esses cofres de forma que destruiriam seu conteúdo caso alguém tentasse forçá-los. Ao completar o último cofre, o Crepúsculo dos Deuses, Wagner se selou dentro dele para sempre. Apesar das melhores tentativas de seus colegas para libertá-lo, eles não tiveram sucesso e Wagner morreu dentro do Götterdämmerung. Eventualmente, o cofre, ainda fechado, foi descartado no oceano, servindo como seu local de descanso final. No presente, persistem alguns rumores sobre o paradeiro dos primeiros 3 cofres, mas nenhum deles é seguro. Continua sendo um dos maiores mistérios no mundo humano. Com essa conclusão, Sebastian faz o upload do vídeo em seu canal no YouTube. Mas acontece que o conteúdo não está ganhando nenhuma atenção. Apesar de ser um mestre em arrombamento de fechaduras, ele ainda não conseguiu decifrar o algoritmo do YouTube. Chateado, ele fecha o laptop e se prepara para mais um dia monótono de trabalho. Mais tarde, enquanto atende um cliente frustrado no banco, Sebastian se depara com a notícia de um súbito surto de zumbis na América. Ao mesmo tempo, ele percebe um comportamento semelhante ao de um zumbi na pessoa que está atendendo. Então, rapidamente atende ao pedido dela e a manda embora. Durante seu intervalo para o almoço, Sebastian recebe sua primeira visualização e comentários sobre seu recente vídeo no YouTube de uma pessoa anônima. O estranho o convida a mostrar suas habilidades em um local específico, fornecendo um endereço e uma senha para a entrada. Intrigado, Sebastian decide visitar o local designado na hora marcada. Ao chegar, ele encontra um segurança que lhe concede acesso após confirmar a senha. Quando ele entra no armazém escuro, se encontra em uma competição de arrombamento de cofres, onde é apresentado como o 7º competidor. Embora inicialmente confuso, Sebastian se destaca em cada rodada e no final emerge como o vencedor. Enquanto a multidão aplaude, ele nota uma mulher bonita chamada Gwendoline sorrindo para ele. Aqui é revelado que Gwendoline é uma criminosa notória que começou sua vida de crimes na tenra idade de 6 anos. Ela tem a habilidade de roubar joias e outros itens preciosos num piscar de olhos. Atualmente, ela é uma criminosa procurada. No dia seguinte, Sebastian segue sua rotina habitual quando inesperadamente encontra Gwendoline. Eles conversam enquanto tomam um café e Gwendoline revela que foi ela quem comentou em seu vídeo no YouTube. Sem perder tempo, ela então vai direto ao ponto e revela seu plano de roubar os 3 cofres feitos por Wagner. Gwendoline quer que Sebastian se junte à sua equipe como o arrombador de cofres, devido ao seu conhecimento inigualável sobre o trabalho de Wagner. Ela então explica que eles têm uma janela limitada de 96 horas antes que os cofres sejam desativados. Ouvindo tudo isso, Sebastian fica atordoado, mas Gwendoline o garante que essa é a oportunidade perfeita para ele escapar de sua vida entediante. Ela então sai do café, mas não antes de lhe entregar seu cartão de visita. À noite vemos Sebastian contemplando o assunto por horas. Por um lado, ele acha o plano muito perigoso, mas por outro, ele quer sentir a emoção de fazer algo ilegal. No final, ele decide ir pela segunda opção, então se dirige para o endereço fornecido. Ao chegar, Gwendoline o apresenta ao resto da equipe, que inclui a habilidosa hacker, Corina Dominguez, o motorista da fuga, Rolf, e o atirador, Brad Cage. A equipe então começa a trabalhar imediatamente, e Corina revela informações sobre os cofres, explicando que todos os 3 são de propriedade de um bilionário chamado Blee Tanaka, e estão localizados em diferentes partes do mundo. Como a equipe não tem tempo a perder, eles embarcam em seu primeiro assalto em Paris, visando o cofre Rheingold. A cena então muda para o processo real do roubo. De acordo com o plano pré-arranjado, Sebastian entra no banco primeiro e se esconde discretamente no banheiro. Gwendoline entra em seguida e solicita acesso ao armário designado a um nome falso. Corina então entra para causar uma distração que desvia a atenção dos funcionários de Gwendoline. Aproveitando o momento, Gwendoline tira Sebastian de seu esconderijo e juntos seguem em direção ao cofre Rheingold. Ao se deparar com o lendário cofre, Sebastian fica maravilhado e conversa com ele por um tempo. Mas,
Assim que termina, ele começa habilidosamente a trabalhar na fechadura e a abre em um tempo relativamente curto. Após um momento de celebração, eles começam a reunir o dinheiro. Enquanto Sebastian se preocupa em carregar uma quantia tão substancial, Gwendoline o lembra de que o objetivo deles não é apenas acumular riqueza, mas sim realizar o feito de arrombar os supostamente intransponíveis cofres de Wagner, alcançando assim um status lendário. Finalmente, Brad cria uma distração final dentro do banco, permitindo que Sebastian saia com o dinheiro. A operação triunfante desperta uma nova confiança em Sebastian e, pela primeira vez em sua vida, ele se sente valorizado. Na cena seguinte, vemos oficiais da Interpol da França se reunirem para uma reunião, durante a qual um agente chamado Delacroix examina os detalhes do roubo do Rheingold. Acontece que Delacroix tem perseguido implacavelmente Brad e Gwendoline por anos, mas eles têm conseguido escapar da captura. Em seu encontro mais recente, Delacroix esteve muito perto de prender Brad, mas o último o atirou antes de fugir. Delacroix percebe que a equipe agora tem um novo arrombador de cofres, e eles estão planejando atacar os 2 cofres restantes, o que apresenta a ele e sua equipe mais 2 chances de prendê-los. Enquanto isso, a equipe está em seu esconderijo, celebrando felizmente o sucesso de seu primeiro assalto. No meio das festividades, Corina se aproxima de Sebastian e o convida para se beijar com ela, mas ele recusa, dizendo que está apenas interessado em Gwendoline. Ao ouvir isso, Corina fica ligeiramente com ciúmes e revela que Gwendoline está namorando Brad, mas eles estão passando por uma fase difícil atualmente. Mais tarde naquela noite, Sebastian vai até Gwendoline e inicia uma conversa, levando-os a se abrirem sobre seus passados respectivos. Sebastian compartilha como sua fascinação por arrombamento de cofres o diferenciou de outras crianças em seu bairro, enquanto Gwendoline relembra suas dificuldades com sua família rica e sua decisão subsequente de viver de forma independente. Infelizmente, Brad os vê juntos e fica muito irritado. No dia seguinte, a equipe chega em Praga para seu segundo assalto, visando o cofre The Valkyrie. Mas, sem saberem, Delacroix e sua equipe já haviam chegado lá, implementando medidas de segurança mais rigorosas. Após ensaiarem o plano, Sebastian se infiltra no banco disfarçado de um falso funcionário, com Corina limpando seu caminho ao hackear o sistema bancário. Ele é então guiado até o cofre, com Gwendoline o seguindo de perto. Durante isso, os seguranças ficam suspeitos ao ver Sebastian desaparecer nas câmeras. No entanto, quando eles os confrontam perto do elevador, Gwendoline habilidosamente os derruba usando seus movimentos superiores de combate. Após isso, os 2 seguem em direção ao cofre, prontos para iniciar o desbloqueio. Enquanto isso, Delacroix sente que algo está errado, embora não consiga identificar o problema exato. Intrigado por seus instintos, ele decide ir até o banco. No entanto, ao chegar ao cofre, ele descobre com surpresa que não contém o cofre The Valkyrie. Ele pergunta freneticamente ao gerente do banco sobre isso, e o gerente explica que o cofre The Valkyrie havia sido transferido para outro banco por questões de segurança. Isso significa que Delacroix e sua equipe acabaram no local errado. Então, sem perder tempo, eles entram em seus veículos e correm para capturar os ladrões. Por outro lado, o segurança, que notou irregularidades nas imagens das câmeras de segurança, aciona o sistema de segurança, levando ao fechamento de todas as entradas do banco. Isso obriga a equipe a implementar o plano B. Como resultado, Brad assume o papel de um ladrão mascarado e entra no edifício, incapacitando os guardas com tranquilizantes para dar a Sebastian e Gwendoline mais tempo. Vendo a confusão, um guarda do banco aciona o alarme, alertando as autoridades e selando todas as possíveis saídas. No meio disso tudo, Sebastian consegue abrir o cofre The Valkyrie com sucesso, embora com alguns momentos instáveis. Sobrecarregado com a conquista, ele abraça Gwendoline apertado e quase a beija. No entanto, o momento íntimo deles é interrompido pela comunicação via rádio de Corina, pedindo que eles forneçam uma atualização de status para que Brad possa sair do banco. Após dar o sinal verde, Brad tenta sair, mas é atingido no ombro por um guarda. No entanto, ele consegue escapar por uma janela e se dirigir até Rolf e Corina na van de fuga. Pouco depois, Sebastian e Gwendoline também saem do banco, momentos antes de Delacroix e sua equipe chegarem ao local. Os 2 correm em direção à van que os espera, onde Brad estende a mão, puxando Gwendoline para dentro. No entanto, movido pelos ciúmes, ele empurra Sebastian com força, deixando-o para a polícia. Agora, Sebastian se vê sendo perseguido pela polícia. Então ele rapidamente pega uma bicicleta e começa a fugir.
Manobrando pelas ruas estreitas e cantos escondidos da cidade, ele felizmente encontra o caminho até um trem e, de alguma forma, consegue escapar da captura. Mas, apesar do alívio por escapar e da emoção de suas conquistas, ele é sobrecarregado por um profundo sentimento de traição. Enquanto isso, dentro da van, Brad e Gwendoline entram em uma discussão acalorada. Brad justifica suas ações, argumentando que eles planejavam abandonar Sebastian após o roubo de qualquer forma. Ele também afirma que não precisam mais realizar o roubo do Siegfried, pois tem dinheiro no valor de bilhões. No entanto, Gwendoline, que nesse ponto começou a gostar de Sebastian, fica enfurecida e decide sair da van. Brad tenta segurá-la, confessando seu amor por ela, mas ela rejeita suas investidas e vai embora. Logo depois, Corina também se junta a ela, e as duas tomam a decisão de encontrar Sebastian para que possam abrir o cofre Siegfried. Na cena seguinte, Sebastian retorna para casa apenas para descobrir que as garotas estão esperando por ele. Elas expressam seu pedido de desculpas por tê-lo traído. Gwendoline explica que para Rolf e Brad, o roubo era apenas sobre lucro financeiro, ao contrário dos três deles, que estavam motivados pelo desejo de se tornar ladrões lendários conhecidos por abrir os cofres de Wagner. Ela propõe que se unam para tentar o Siegfried. Sebastian fica inicialmente hesitante, pois teme que as garotas o traíam novamente. Mas quando Gwendoline promete nunca mais deixá-lo, ele concorda. O trio então parte para St. Moritz, na Suíça, onde o Siegfried está localizado dentro de um cassino. Desta vez, Delacroix escolhe uma abordagem mais cautelosa, decidindo esperar que os alarmes toquem antes de agir para capturar a equipe de Gwendoline. Ele está determinado a não dar a eles uma oportunidade de escapar, como fizeram anteriormente. Como resultado, Delacroix e sua equipe permanecem pacientes, esperando por 8 horas completas até que o cofre seja removido do cassino para ser desativado. Durante esse tempo, a equipe de Delacroix intercepta uma transmissão de rádio entre Corina e Sebastian, que revela que o roubo está marcado para as 5 da manhã. Eles pacientemente aguardam o momento e entram nas instalações exatamente às 5 da manhã, apenas para descobrir que o cofre já havia sido movido 90 minutos antes. Isso faz com que Delacroix perceba que Corina vazou deliberadamente a comunicação deles para enganar sua equipe e que o cofre já foi roubado. Em outro lugar, vemos Gwendoline e Sebastian em um caminhão, com o último começando o processo de abrir o cofre. Ao mesmo tempo, Brad e Rolf estão do lado de fora do cassino com a intenção de roubar o dinheiro de sua antiga equipe. Eles rastreiam a localização de Gwendoline através do celular dela e começam a persegui-la. Corina, que ainda está do lado de fora do cassino, tenta impedi-los, mas acaba sendo cercada por Delacroix e sua equipe. Antes de se entregar, ela consegue alertar Gwendoline sobre Brad. No caminhão, Sebastian consegue desbloquear todos os 7 cadeados do cofre Siegfried, abrindo-o finalmente. Isso traz uma imensa alegria para ele e Gwendoline. Eles então começam a empacotar o dinheiro, mas de repente Brad chega lá e os interrompe. Ele aponta a arma para Sebastian e tenta atirar, mas felizmente a arma falha. Gwendoline revela que ela havia mexido na arma de Brad mais cedo, pois suspeitava que ele pudesse atacar alguém. Ela então pega sua própria arma funcional e assume o controle da situação, mantendo Brad e Rolf sob a mira. Por fim, ela algema os bandidos ao caminhão antes de sair com Sebastian. Seguindo o plano de fuga, Gwendoline e Sebastian chegam a um barco. Antes de descerem do carro, Sebastian, nervoso, expressa seu amor por Gwendoline, ao que ela responde beijando-o. Nesse momento, Delacroix chega com uma arma em mãos. Ele está ali para colocá-los atrás das grades de uma vez por todas. No entanto, Gwendoline, que também está apontando uma arma para ele, se recusa a se render e entra em negociação com o policial. Ela propõe que se entregará sob a condição de que Sebastian seja liberado. Delacroix relutantemente concorda e Gwendoline instrui Sebastian a ir embora. Ela lhe assegura que eles se reunirão e irão atrás de Götterdämmerung juntos, assim que ela for liberada. Com o coração pesado, Sebastian parte para o barco, determinado a se reunir com Gwendoline no futuro. A cena então avança para algum tempo depois, onde encontramos Sebastian como o proprietário de uma loja de chaveiros, nomeada em homenagem a Gwendoline. Um dia, 2 clientes visitam a loja de Sebastian e lhe apresentam um plano do Götterdämmerung, convidando-o a se juntar à equipe para o último assalto. Em resposta, Sebastian simplesmente sorri, sinalizando sua prontidão para participar do último assalto. Inscreva-se para mais vídeos como este, ative as notificações e deixe um like para ajudar o canal. Obrigado por assistir.